Quando o Espírito de Deus toma a boca do mensageiro, a palavra produz o resultado para o qual foi mandada. Acompanhe agora mais uma inédita mensagem de paz e vida, ministrada pelo pastor João Ribe Palharim. Abra o seu coração e faça mais do que ouvir. Tome posse, pois esta palavra é para você. Agora, vamos para a palavra de Deus? Vou pedir à igreja toda que se coloque de pé, por favor. Abra no livro de Salmos, capítulo 105, versículo 15. Livro de Salmos, capítulo 105, ou Salmo 105, versículo 15. Assim que você achar, olha ao teu lado. Veja se tem alguém sem a palavra de Deus e mostre para a pessoa onde que nós vamos ler. Acharam? Está escrito o seguinte: não toqueis nos meus ungidos e não maltrateis os meus profetas. Isso é o próprio Deus falando e repreendendo reis, repreendendo gente poderosa, que acha que tem poder de vida e morte sobre os outros. Deus está dizendo, eu vou reler: não toqueis nos meus ungidos e não maltrateis os meus profetas. Amém? Agora eu leio, cada pessoa que está comigo aqui na sede da Paz e Vida da Zona Leste, repete em seguida. Vamos lá. Não toqueis, todo mundo, não toqueis nos meus ungidos e não maltrateis os meus profetas. Amém? Eu vou te dizer que Deus coloca uma proteção especial sobre os seus ungidos e estes não podem ser tocados. Tocar no ungido de Deus, tocar numa ungida de Deus, equivale a tocar no próprio Deus. A unção que a pessoa recebe em nome do Senhor traz esse benefício da proteção. E ninguém pode tocar no ungido de Deus. É perigoso tocar no ungido de Deus. Às vezes até falar mal do ungido de Deus é perigoso. Qualquer coisa contra uma pessoa ungida de Deus, isso se reflete numa ofensa ao próprio Deus. Então o ungido, a ungida, tem a garantia de uma proteção de Deus. Quem acredita nisso, levante a mão. Você crê nisso? Então desocupe as mãos e vamos dar a melhor salva de palmas para esta palavra. E enquanto você aplaude, abra tua boca e diga glória ao teu nome, Senhor. Diga para Deus: Senhor, eu quero ser o teu ungido. Fale isso para Deus. Meu Deus, eu quero ter a tua unção. Derrama a tua unção na minha vida. Vai aplaudindo e vai falando isso para Deus. Pai querido, recebe o louvor de todo este povo que te glorifica. E sobre cada uma destas vidas, derrama agora a tua bênção, a tua virtude, o teu poder. Pai querido, esta multidão veio aqui para ouvir a tua palavra. Ninguém veio aqui para escutar homem algum falar. Então vem com teu espírito, tome a boca do pregador, tome os lábios do mensageiro, envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Quem tiver lugar pode sentar, por favor. Aconteceu uma vez em Israel um fato muito interessante. Deus mandou um profeta chamado Samuel ungir com azeite um homem chamado Saul. Mas o profeta nem conhecia esse tal de Saul. Mas Deus falou: você vai ungí-lo, porque amanhã a esta hora
ele vai chegar diante de você. Sou eu que estou enviando ele para você. Você vai ungí-lo e ele vai ser o capitão de Israel para livrar o povo. A impressão que a gente tem é que o Saul já estava combinado com Deus, mas o Saul também não sabia que Deus o estava enviando até Samuel para receber aquela unção. Ou seja, Deus não falou nada para Saul. Assim como Deus não falou nada para você. Às vezes você fica pensando, outro vai ser ungido no meu lugar, outra pessoa vai ser a protegida de Deus. Saul não sabia de nada, não tinha conhecimento de nada, só Deus tinha o plano. Então, Saul, de presente, vai receber esta unção. Não é porque ele merece, não é porque ele é bom, não é porque ele tem qualidades. Simplesmente Deus resolveu que ele vai ser ungido. Então vamos aqui comigo no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 9, versículo 16. Aliás, deixa eu ler o versículo 15 também. Vamos ler o versículo 15? Olha o que diz. Porque o Senhor o revelara aos ouvidos de Samuel um dia antes que Saul viesse, dizendo: amanhã, a estas horas, te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por capitão sobre o meu povo de Israel. E ele livrará o meu povo da mão dos filisteus, porque tem olhado para o meu povo, porque o clamor chegou a mim. E no dia seguinte, aparece lá o Saul, que nem conhecia o Samuel. E o Samuel sabia que era o homem que Deus tinha enviado. E ele vai ungir o Saul como chefe em Israel. Agora você vê, a unção que Saul está recebendo é para proteger, é para abençoar, é para guardar, é para livrar. Deixe-me fazer um comentário um pouco mais profundo sobre a unção. Antes que o ser humano existisse, Lúcifer, que quer dizer portador da luz, era um querubim ungido para proteger. A pessoa que recebe uma unção de Deus, ela tem que entender que haverá sobre ela uma autoridade espiritual fora do comum, mas ela tem que usar essa autoridade espiritual anormal para proteger as pessoas mais fracas, para livrar as pessoas mais fracas. E você vê a definição que Deus dá dessa unção, explicando para Samuel por que ele vai ungir o rapaz que vai chegar amanhã por estas mesmas horas, e qual vai ser a finalidade daquela unção. Porque tem olhado para o meu povo, porque o clamor chegou a mim, e ele livrará o meu povo da mão dos filisteus. Quer dizer que a unção que Saul iria receber seria a unção para proteger as outras pessoas, e ele mesmo estaria protegido. Só que muito antes do ser humano existir, Lúcifer também recebeu esta unção para proteger. Era um querubim ungido para proteger. Mas hoje, o maior adversário de Deus e da humanidade é o próprio Lúcifer. E você vê que o diabo, ele tem muita força, né? Por causa da unção que ele recebeu bem lá atrás. Só que ele, ao invés de usar a unção para proteger, ele usa a unção para destruir. Ou seja, houve um desvio da finalidade. Ele está usando, Lúcifer está usando de maneira errada aquilo que ele recebeu em tempos imemoráveis. Ele desviou a finalidade de Deus. Você vai ter que saber
que esta unção gera responsabilidade. E que você não poderá desviar a finalidade que Deus está preparando para esta unção na sua vida. Você vai ter que usar esta unção para proteger as pessoas que estão à sua volta. Não é só a gente chegar e colocar o azeite na tua testa e falar, colocou um pouco de azeite aqui na minha testa, eu vou embora. Você recebeu esta unção, a coisa é muito séria. Você vai ter que controlar a tua língua. Aquelas pragas que de vez em quando saíam da tua boca não vão poder sair mais. Porque senão você mata a pessoa do outro lado. Você não vai mais poder falar tudo o que você pensa, vai ter que se controlar mais a partir de hoje. E se você é uma pessoa destemperada e não está afim de mudar, não receba esta unção. Porque senão você vai ser um aliado de Satanás. Você vai virar um secretário de Lúcifer, trabalhando como demônio para destruir pessoas. E eu estou fazendo essa analogia entre Saul e Lúcifer, porque ficou claro para nós que a unção que Deus está entregando para Saul é para ele livrar o povo dos filisteus, proteger o povo. Mas Saul vai desviar a finalidade desta unção. Ele vai usar essa autoridade espiritual para o mal. Por isso que Deus vai falar assim, ô Samuel, não quero mais o Saul. Você vai me ungir outra pessoa no lugar dele. Mas se eu for ungir e o Saul ficar sabendo, ele manda me matar. Porque Samuel já sabia que Saul não estava protegendo mais ninguém, havia se tornado um instrumento do mal. Então Deus fala assim, quando você chegar lá em Belém, na casa do Jessé, entre os filhos dele eu escolhi um novo rei. E se perguntarem o que você foi fazer ali, não precisa contar tudo. Diga apenas que você foi sacrificar, porque de fato ele foi ali sacrificar. Tinha que fazer um sacrifício ali. Tinha que adorar a Deus ali com um sacrifício. Mas não conte tudo não. Se alguém perguntar, se alguém da parte do maligno Saul perguntar o que você está indo fazer em Belém, diga, eu vim sacrificar ao Senhor e pronto, não dá mais satisfações. Deus não orientou Samuel para mentir. Apenas falou, não conta tudo. Conta só uma parte do que você vai fazer lá. E Samuel foi. E aí então, uma segunda pessoa vai ser ungida por ordem de Deus. E a finalidade desta unção é para proteger quem está em volta. A própria pessoa se torna protegida e ela deve proteger as outras. Então vamos aqui ainda no livro do profeta Samuel, no capítulo 16. Quando Samuel chegou lá na casa de Jessé, e Jessé tinha muitos filhos homens, fortes de guerra, mas Samuel não sabia qual deles seria o escolhido para ser ungido. E Deus foi falando para Samuel, não é esse, não é esse, não é esse, mas quem é? Ô Jessé, você não tem mais nenhum filho? Jessé falou, eu tenho um que é pastor de ovelhas. Está lá com o rebanho, é o caçula da família. Ah, então chama ele aqui. E nós não vamos nos assentar para comer enquanto ele não chegar. Você vê o privilégio que tem uma pessoa escolhida por Deus, né? Samuel falou, nós não vamos comer nada enquanto ele não chegar. Deus tem um carinho tão grande por você, que sem você nada acontece na tua família. Nada acontece se você não estiver presente. Porque você é o fator de bênçãos que Deus escolheu para a tua casa. Deus escolheu Davi e Samuel entendeu e falou, não, enquanto ele não chegar, nós não vamos comer. Manda chamar. Veja o versículo 12. Então, mandou em busca dele e o trouxe. E era ruivo e formoso de semblante e de boa presença.
E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel ungiu-o com azeite no meio dos seus irmãos. E aconteceu uma coisa naquela hora, isso que estou te explicando. Não é simplesmente colocar o azeite na testa da pessoa e a pessoa falar: pôs azeite aqui na minha testa, vou embora agora. Coisas se modificam quando a pessoa é ungida. Se modificam no mundo espiritual e se modificam na vida da própria pessoa. Olha o que aconteceu. Quando Samuel colocou o azeite na testa, na cabeça de Davi, quando ele derramou aquele óleo, o Espírito de Deus, ou seja, o céu, se moveu. E o Espírito de Deus desceu sobre Davi, e isso no Antigo Testamento. E Davi, que está sendo ungido, o que aconteceu com ele? Ele sentiu um estremecimento poderoso nas suas entranhas, um calor, um fogo, uma coisa que ele nunca tinha sentido antes. Quer dizer que coisas aconteceram no céu e coisas aconteceram na pessoa que estava sendo ungida. E a palavra de Deus diz que naquele momento, olha só, daquele dia em diante, o Espírito de Deus se apoderou de Davi. Quer dizer que a vida de Davi foi uma até aquele dia, e daquele dia em diante a vida de Davi foi outra. Está compreendendo a mudança? As coisas mudam, igreja. Você tem que ter fé nesta palavra. Se você tiver fé nesta unção, com temor no coração, recebendo a responsabilidade, você vai sentir nas tuas entranhas a presença gloriosa e poderosa do Espírito Santo de Deus. E a partir de hoje, a tua vida nunca mais será a mesma. E haverá um reconhecimento no céu e até no inferno. Porque por onde você passar, o céu vai proclamar e o inferno vai confirmar: ali vai o ungido de Deus, ali vai a ungida de Deus. O céu e o inferno vão reconhecer a unção do Senhor na tua vida. Por isso que o céu vai acompanhar com maior interesse para ver se você vai usar esta unção que te protege para proteger as pessoas à tua volta e até os inimigos. Até os inimigos. E o inferno também vai acompanhar com muito interesse a tua vida daqui em diante, porque o inferno vai querer verificar se você vai usar esta unção para proteger ou para destruir. Se você começar a dar o lado para as trevas, a tua vida nunca mais será a mesma mesmo. E será infernal a tua vida. Porque uma pessoa ungida, desviada, uma pessoa ungida que não tem temor de Deus, uma pessoa ungida que começa a usar a autoridade espiritual para o mal, fica pior do que o pior macumbeiro da terra. Poder destrutivo, poder maligno. Ao invés de trabalhar pelo reino de Deus, começa a trabalhar pelo reino das trevas. E foi isso que aconteceu com Saul. Ele começa a perseguir Davi. E Davi é de Deus. E ele quer matar Davi, ele quer cravar Davi na parede com uma lança. Ele quer destruir Davi. E Davi? Como vai se comportar nessas perseguições de Saul, que é ungido, mas não é mais para proteger, e sim para destruir. E Saul procura Davi de todos os meios, por toda parte, para destruí-lo. Qual vai ser a reação de Davi?
Davi vai ter que manter a serenidade e a dignidade, mesmo nas maiores perseguições e provações. E em ocasiões até quando ele teria a oportunidade de fazer mal para Saul, ele não vai fazer. Saul pega 3.000 soldados fortes e vai perseguir Davi no deserto. Aí Saul sente uma dor de barriga, e ele vê lá umas cavernas no meio da montanha. A palavra diz que ele foi lá cobrir os pés, quer dizer, cobrir os pés é uma linguagem para explicar que ele foi ao banheiro. E ele está dentro da caverna fazendo as suas necessidades fisiológicas. E ao lado da caverna, sem que Saul soubesse, estava o Davi que ele queria matar. E o ajudante do Davi fala assim: Davi, aproveita, foi Deus que te deu essa oportunidade e não perde a ocasião. Você vê? Um ajudante de Davi, um aliado de Davi, sendo usado pelo inimigo, não perde a oportunidade. Isso daí foi Deus que te deu. Aproveita e mata ele agora. Você não vai ter outra chance, ele quer te matar. Legítima defesa, mate ele primeiro. Aí o Davi, ele pega o punhal, parece que ele vai matar o Saul, que está lá fazendo as necessidades. Mas ele vai por detrás e ele corta só um pedaço da orla do manto da roupa de Saul. E quando ele cortou aquele pedaço do tecido, doeu o coração dele. Ele sentiu uma dor no peito, ele sabia que aquilo estava errado, que ele não tinha o direito de fazer aquilo, porque ainda que não tivesse sido contra a carne de Saul, tinha sido contra um bem de Saul. Imagina cortar a roupa de um rei, danificar a roupa real. Davi sentiu um peso no coração, ele não fez nada contra Saul. Davi não fez nada contra Saul, ele só cortou a orla do manto, mas o coração dele ficou apertado, muito apertado. Vamos ver aqui uma coisa? Ainda no profeta Samuel, capítulo 24. 1 Samuel 24, versículo 5. Sucedeu, porém, que depois o coração doeu a Davi por ter cortado a orla do manto de Saul. E disse Davi aos seus homens: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, quer dizer, a Saul, ao ungido do Senhor. Olha só, estendendo eu a minha mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. O que Davi entendeu como homem de Deus, como homem espiritual? Que Saul foi ungido por Deus. E que ele não tinha o direito de fazer isso, porque ele entendeu que era um ato contra o próprio Deus. Se Deus quisesse, Deus que matasse o Saul, ele não iria matar. Se Deus não quer mais o Saul, então que Deus mate o Saul, mas eu não vou matar o Saul. O coração dele doeu, e ele falou: ele é ungido de Deus. Saul já estava usando a unção para o mal, mas Davi não quis agir do mesmo jeito. Aí ele pegou aquele pedaço de pano, se escondeu, e quando Saul saiu da caverna e desceu a montanha, o Davi gritou de lá de cima: olha aqui, rei Saul, reconhece esse pedaço de pano? Olha aí a orla do teu manto. E o rei Saul olhou, estava faltando um pedaço. Eu tive você na minha mão para te matar, mas eu não te matei porque você é um ungido de Deus. Estão fazendo muitas fofocas, jogando você contra mim para me perseguir. Mas Deus sabe de todas as coisas, e Deus vai julgar. Aí o Saul começou a chorar. Oh, meu filho Davi, me perdoa, você é bom sim. Um dia você vai ser até rei de Israel. E Saul, arrependido, foi embora chorando, faltando um pedaço na vestimenta dele. Só que Saul, um pouco de tempo depois, volta a ter inveja, ciúme, dá lugar novamente a maus sentimentos, que o diabo ficava soprando na mente dele: você tem que matar o Davi, ele é teu concorrente.
Então, o Saul reúne novamente 3.000 homens para matar Davi. E ele vai no meio do deserto em busca de Davi para destruir Davi. Ou seja, Saul é ungido de Deus, mas está usando a unção que deveria ser para proteger, ele a usa para destruir. E ele procura Davi junto com seus 3.000 homens e não acha, mas Davi está lá perto, escondido, com seus poucos homens. E à noite, Saul, ele pega todas as carruagens, todos os carros de guerra que ele tinha, dos 3.000 lá que ele estava perseguindo Davi, ele faz uma espécie de barricada, colocando assim em volta dele, fazendo um círculo de carruagens, e ele faz a cama dele aqui no meio, e junto com seus guardas-costas, e ele coloca a lança assim ao lado da cabeceira, onde ele vai dormir, e tem ali uma botija de água para ele beber durante a noite. E o Davi encontra ali Saul dormindo profundamente, porque a palavra diz que caiu um sono profundo sobre Saul. E Davi vai junto com o seu auxiliar, furtivamente até o meio daquelas carroças. Ele entra naquela barricada e ele vê o Saul dormindo ali. E o ajudante do Davi fala: é Deus que está te dando essa chance. Ele veio aqui para te matar, mas é você que vai matá-lo. Deixa eu pegar a lança dele, que está espetada no chão. Deixa eu pegar a própria lança de Saul, e eu não vou feri-lo 2 vezes, não, é um golpe só. Era chance, que tentação, hein? Imagina você, esse Davi, que era ungido de Deus, que recebeu a unção para proteger, dissesse: é mesmo, mata, aproveita agora, eu vou ser o rei de Israel. Ele morrendo, eu sou um ungido, não vai ter mais concorrente para mim. Imagina se Davi tivesse caído nessa tentação. Vamos ver isso, amados, rapidinho aqui, capítulo 26. Versículo 7. Vieram, pois, Davi e Abisai de noite ao povo, e eis que Saul estava deitado dormindo dentro do lugar dos carros, e a sua lança estava pregada na terra à sua cabeceira. E Abner e o povo estavam deitados ao redor dele, né? Todos os guardas-costas ali. Então disse Abisai a Davi: Deus te entregou hoje nas mãos a teu inimigo. Deixa-me, pois, agora encravar com a lança de uma vez na terra, e não ferirei segunda vez. E disse Davi a Abisai: nenhum dano lhe faças, porque quem estendeu a sua mão contra o ungido do Senhor e ficou inocente? Se Deus quiser, Deus um dia mata o Saul, ou ele morre, ou ele perece numa batalha, mas eu não vou matá-lo, porque ele é o ungido de Deus. O que ele fez ali? Ele usou a unção para proteger. Não usou a unção para proteger? E Davi era amigo de Saul? Saul era amigo de Davi, por acaso? Saul era inimigo de Davi. Mas nem contra o inimigo ele usou o mal. Ou seja, ele usou a unção para proteger. Você está compreendendo a responsabilidade disso? A palavra Cristo é grega. Ela é a tradução grega da palavra hebraica Messiá. Tanto a palavra Cristo em grego como a palavra Messiá em hebraico quer dizer o ungido. Jesus é o ungido de Deus. Você viu o que fizeram com Jesus? O que fizeram com o Cristo? O que fizeram com o Messias? O que fizeram com o ungido de Deus? Jerusalém foi totalmente destruída, não ficou pedra sobre pedra. O país foi arrasado e o povo disperso, escravizado.
Foi consequência de terem mexido com o ungido de Deus. Agora, Jesus, o ungido, ele usou a unção para destruir ou para proteger? Para proteger. Todo mundo ali em volta da cruz, rindo, zombando, escarnecendo, desafiando, se regozijando com o sofrimento dele. Ele alguma vez rogou praga para qualquer pessoa lá embaixo? Amaldiçoou alguém? Porque a unção é para proteger. E o que foi que Jesus fez? O que o ungido de Deus fez? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Sabiam sim, eram dignos de castigo, mas Jesus não podia dar lugar ao mal, usar a unção que ele tem para destruir. Quem está compreendendo a responsabilidade de ser ungido, levante a mão. Está entendendo isso? Eu não posso colocar o azeite em você e você não ter responsabilidade com essa autoridade, com esse poder que você vai receber. Jesus passou 3 anos aqui na terra pregando a mesma coisa. Amai-vos uns aos outros. Orai por aqueles que vos maltratam e perseguem. Bendizei os que vos maldizem. Até o fim, a mesma pregação. Porque importa que a pessoa que recebe esta unção seja um instrumento de libertação para as vidas que estão aprisionadas pelo diabo. E você sabe como que Saul terminou a vida dele? Em suicídio, em vergonha. A pessoa tem que assumir a responsabilidade. Por isso que receber unção não é uma coisa assim, de qualquer jeito não. Tem que haver temor de Deus. Toda a igreja fique de pé. Eu vou te contar um caso. Deus, ele protege os seus ungidos. Mexer com os ungidos de Deus é a mesma coisa que mexer com Deus. Davi entendeu isso e respeitou a unção que havia em Saul. E você vê que apesar de Saul tentar com 3.000 soldados em várias ocasiões matar Davi, ele nunca conseguiu tocar num fio de cabelo de Davi. Por quê? Porque Davi, ele estava ungido e ele mesmo tinha proteção. Você se torna protegido de Deus. Mas não é só para você ser protegido, é para você proteger também. A responsabilidade é grande. Um moço foi servir o exército, servo de Deus, um rapaz bom, que cresceu na igreja, sabe aquele rapaz que não tinha maldade nenhuma? Quando ele falou que era crente, ele virou um motivo de gozação da tropa inteira. Ele era o bobo da corte, humilhado o tempo todo, zombavam dele. Discutiam as escrituras só para humilhá-lo, ofendiam. O próprio sargento, que deveria proteger o soldado, se encarregava de humilhar mais ainda aquele pobre irmãozinho, que nunca revidou, nunca reagiu, nunca falou mal, nunca se revoltou, nunca xingou, nunca perdeu a cabeça. E por isso as pessoas abusavam mais ainda, né? As pessoas passam dos limites, mas zombavam muito dele, era no vestiário, era no alojamento, era no campo de batalha, mas faziam ele de palhaço o tempo todo, e ele nunca revidou, sempre bonzinho, sempre misericordioso, sempre bondoso. Eu te digo que aquele moço era um ungido de Deus, porque nunca roubou praga para ninguém. Continuava sempre bondoso e amoroso, apesar de toda a perseguição e zombaria contra ele. Um dia,
O sargento ficou sabendo que ele não sabia dirigir. E o sargento, para humilhá-lo diante do pelotão, combinou com todos os soldados, sem que aquele irmãozinho soubesse, queria mandar ele manobrar o jipe. E contou um segredo para todos os soldados daquele pelotão, para todos os recrutas. Ó, eu vou dar uma ordem para ele manobrar o jipe. Ele vai dizer que não sabe dirigir. Mas o segredo é o seguinte. E todo mundo, quá, 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 quá. Vai ser ótimo, vai ser ótimo. Aí estava todo mundo ali, alinhado, perfilado. O sargento chama ele. Silva! Sim, senhor! Manobra aquele jipe. Com perdão, sargento, eu não sei dirigir. Eu sei disso, eu não perguntei se você sabe dirigir ou não. Manobra aquele jipe. Aí ele saiu do pelotão, da formação, e todo mundo olhando. Ele não sabia dirigir. Mas ele tinha visto como é que dava a partida, como é que engatava a marcha, onde pisava na embreagem. Então ele entrou no jipe, né? E todo mundo olhando. Aí ele pegou, ligou o jipe. Engatou a primeira. E começou a manobrar. E orando. Meu Deus, não deixa eu bater esse jipe. Não deixa o motor morrer. Não deixa eu passar vergonha. E ele fez a manobra direitinho. Fez a baliza ali, ó, com o jipe perfeito, perfeito. Quando ele olhou, o pelotão inteiro estava chorando e de joelhos. Ele olhou o pelotão inteiro, até o sargento. Me perdoa, me perdoa. Ele falou, grande coisa que eu fiz. Eu não sei dirigir, mas eu já vi como é que dirige. Grande coisa que eu fiz. E todo mundo chorando e pedindo perdão. Mas o que foi? Por que vocês estão chorando? Aí o sargento falou, é porque eu combinei com a tropa toda para você manobrar aquele jipe. Mas é que aquele jipe não tem motor. O ricala basuri misia mas. O rianda la suria minha suria tia soi. Não toqueis nos meus ungidos. Quem mexe nos meus ungidos está mexendo comigo. Esse é o Deus que nós servimos. Dá gosto servir esse Deus. Eu vou fazer um convite agora para você entregar tua vida para Jesus. Recebê-lo como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Eu não vou perder tempo com isso, porque eu sei, eu sinto que o Espírito de Deus tocou em você agora. Quantos aqui neste momento querem entregar a vida para Jesus e recebê-lo como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Quem quer, erga a mão direita assim bem alto, todos que querem. Orimashuri mishurimas. Todos que ergueram as mãos, saiam dos seus lugares e venham aqui para frente. Todos que ergueram as mãos, venham aqui para frente e vamos aplaudir muito ao nosso Senhor por cada vida que está se rendendo a este Deus Todo-Poderoso. E eu digo que Deus vai fazer de você um dos seus ungidos, e ninguém no inferno e ninguém em todo o universo poderá te tocar,
Porque quem toca no meu ungido, na minha ungida, toca na menina do meu olho. Vamos aplaudir mais. Você que está afastado, afastada, eu quero fazer esse convite para você. Você que está sem igreja, você que está fraco na fé, por favor, saia do teu lugar agora. Porque eu vou orar e a tua vida vai ser revestida. Hoje você vai colocar a tua vida no altar de Deus. Você que não consegue ter domínio próprio, pastor, eu quero ser ungido para proteger, mas a minha boca precisa mudar. O meu pensamento precisa mudar. Eu quero ser transformado, eu quero ser uma pessoa semelhante a Jesus, no caráter de Jesus. Então vem aqui para frente. Enquanto mais pessoas estão vindo, quero falar com você que está assistindo esta mensagem. Alguém disse, pega aqui esse DVD, assiste isso. Quer entregar a vida para Jesus? Se ajoelha agora ao lado do teu televisor, ao lado do teu DVD. Quero falar com você que está nos ouvindo pela rádio, em qualquer lugar do Brasil. Você que está na Ilha da Madeira, você que está em Lisboa, você que está nos ouvindo em qualquer lugar do mundo através da internet também. Quer entregar a vida para Jesus? Se ajoelha ao lado do teu rádio, se ajoelha ao lado do teu computador. Você que está acompanhando esta mensagem enquanto dirige, está dirigindo e ouvindo, só que você sentiu a presença do Espírito Santo dentro do teu veículo. Quer entregar a vida para Jesus agora? Quer voltar para Jesus? Não precisa parar o veículo, diminua a velocidade. Coloque a mão direita sobre o teu coração, continua assim, na presença de Deus. E eu vou convidar as pessoas que vieram para frente para que se ajoelhem comigo diante do altar. E vou pedir à igreja que continue de pé, por favor. A igreja não senta não, a igreja continua de pé. Eu quero que a igreja se levante, por favor, a igreja fica de pé. Só os que estão aqui se ajoelharam. E você que faz parte do povo de Deus, estende a tua mão direita. Estende a tua mão direita na direção das pessoas que estão ajoelhadas. Eu vou pedir para você que está de joelhos, aqui comigo na sede da Paz e Vida da Zona Leste, coloque a mão direita sobre o teu coração assim. Coloque a mão direita sobre o teu coração. Você que está à distância, ajoelhado ao lado do rádio, ao lado do computador, coloque a mão direita sobre o teu coração também. Cada pessoa que está se entregando para Jesus ou voltando para Jesus, ore assim comigo: meu Deus e meu Pai. Diga com fé: meu Deus e meu Pai, eu creio que não fui eu quem te escolheu, mas que foi o Senhor quem me escolheu. E eu quero fazer jus a esta escolha, ao privilégio que o Senhor me dá de te servir. Eu quero, meu Deus, de joelhos, pedir agora o perdão sincero de todos os meus pecados. Apague, Senhor, as minhas iniquidades e me transforme agora numa nova pessoa. Muda a minha mente, muda o meu caráter, purifica os meus lábios, purifica os meus olhos, purifica os meus ouvidos, purifica as minhas mãos, purifica os meus pés, purifica o meu pensamento. Eu quero, meu Deus, ser ungido pelo Senhor para proteger as pessoas à minha volta. Eu quero aprender a perdoar, inclusive aos que me fazem mal. Eu quero orar e abençoar até os que me maltratam e me perseguem. Eu quero ser uma bênção nas tuas mãos. Por isso, meu Senhor, vem agora e abençoe a minha vida. Perdoe os meus pecados
Me purifique agora com aquele sangue puro que foi vertido na cruz do Calvário e escreve o meu nome no livro da vida. Registra, Senhor, que hoje eu me entreguei ao Senhor como nunca fiz em toda a minha vida, e eu declaro para o céu registrar e para o inferno ouvir que o Senhor Jesus é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador para todo sempre. Amém. Você acabou de ouvir uma inédita mensagem de paz e vida, ministrada pelo pastor João Ribe Palharim. Acompanhe diariamente neste mesmo horário, ministrações que irão mudar a história da sua vida, num oferecimento dos Pregadores do Telhado. Saiba mais sobre este compromisso. Acesse pregadoresdotelhado.org.br.